Então, todo mundo que esteve aqui conosco acompanhou durante mais de uma semana o que eu falei sobre João Batista. E agora, na sequência de Mateus, que é o que estamos fazendo, nós vamos entrar no capítulo 4, na tentação de Jesus. Teremos muito para falar aqui na tentação de Jesus. Falar de modo bem simples, porque o objetivo do Papo de Graça é trazer e produzir coisas de uma profundidade simples, para que as pessoas aprofundem-se, mas alcancem o que precisa ser alcançado a fim de se aprofundarem. Então, vá chegando e vá avisando outros e vá tomando o seu lugar de atenção. Aqui, como sempre eu faço, quando a gente vai entrar num novo tema ou numa nova persona, e daqui para frente a pessoa de Jesus vai ser a protagonista mais importante do resto do livro todo, João teve esse lugar aqui no capítulo 3 e vai voltar mais algumas vezes. No entanto, o que se tinha a dizer de modo mais fundamental sobre João e o seu batismo foi dito e concluído ontem. Hoje a gente lê em Mateus 4 o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo. Foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, designando o Espírito de Deus, ao deserto. A gente volta para o deserto. Jesus foi criado em vilas, mas sempre na companhia de uma comunidade humana e família bem próxima. João é que foi um cara que, depois de um certo tempo e idade, cresceu no deserto. Mas Jesus não, Jesus transita no meio da sociedade humana, ele não é um ermitão. No entanto, o Espírito Santo o leva para um lugar ideal para a tentação. O Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. É uma equação que os crentes não aprendem a lidar com ela jamais. Essa coisa do aparente mal que vem de Deus, como a gente vê no Velho Testamento, afirmações que embasbacam grande parte daqueles que são cristãos, é a frase que diz: pois aquele mal veio da parte do Senhor. E a gente vê isso várias vezes no Velho Testamento. Era algo ruim, era uma ação a ser repudiada, era algo que em si era ruim, era maldoso, ou era absolutamente fora de qualquer recomendação, em qualquer que fosse o nível. No entanto, os escritores, os escribas do texto bíblico anotaram que aquele mal vinha da parte do Senhor. E você encontra isso em várias ocasiões no Velho Testamento. E eu mesmo, como pastor, nesses 50 anos, fui indagado inúmeras vezes sobre que história é essa. Se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, como é que pode vir um mal que venha da parte do Senhor? Se o Senhor não é tentado pelo mal, se a Deus ninguém tenta, como o Senhor faz qualquer conluio? Ou por que que Deus age de modo a entregar uma pessoa a uma circunstância ou a uma situação que lhe seja aparentemente completamente desfavorável?
como aqui no caso, uma situação de tentação, onde o Espírito Santo vai levando Jesus para aquele lugar, para aquela hora, para aquele dia, para aqueles diálogos, para aquele enfrentamento, para aquela ocorrência do diabo ter um lugar de silêncio e de condições ideais para provocar uma tentação intensa e mexer nos três aspectos mais importantes das tentações humanas, que é o que nós vamos ver no curso dos dias. Hoje é apenas uma pequena introdução. E os três aspectos aqui mencionados, que são os mesmos que a gente encontra nas outras menções no Evangelho de Lucas, por exemplo, são os mesmos três aspectos, são os mesmos três temas. É o tema da necessidade física, orgânica e com uma dimensão psíquica, o da fome e o da utilização de todo o poder, sem nenhuma consideração com relação ao fato de que os fins não necessariamente vão justificar os meios, que os meios têm que carregar em si coerência com as finalidades propostas. A filosofia de que os fins não justificam os meios é aquilo que é mais acentuado como sendo diabolicamente satânico nos evangelhos, e aquela oferta para quem está faminto há 40 dias sem comer e sem beber, e dizendo, transforma essas pedras em pães, já que tu és o Filho de Deus, faze isto. Transformar a pedra em pão, pão gostoso. Você, há 40 dias com fome, pense no pão que você mais gosta. E não tem nada mais gostável na terra do que pão, a menos que você tenha um problema com trigo, com fermento, com qualquer outra coisa. Do contrário, parece que está presente na natureza da nossa civilização e da cultura humana, em todas as marcas antropológicas do planeta, você encontra a centralidade alimentar do pão. E está ali. Transforma essa pedra ou essas pedras em pães. Come até tu te empanzinares. É daí que vem a palavra empanzinar, de ficar cheio, lotado, é de pão. Se empanzinar é comer tanto pão que você incha. É um alimento favorito para muitos de nós aqui. Para mim, não tem nada que se compare a um pão com manteiga, a um pão com hummus, a um pão com qualquer coisa, a um pão quentinho, puro, pão, café com pão, o alimento que eu mais tive prazer em comer minha vida inteira. E como hoje eu não posso mais comer pão, já tem alguns anos que eu não como pão, exceto quando eu faço algumas concessões raras a mim, mas não é o normal. Por causa do diabetes, eu tirei o pão da minha vida e não sofro pela falta do pão, exceto quando a minha mulher diz, vamos comer uma torradinha, só hoje, só essa vez, só agora. Aí eu faço a concessão para o meu próprio prazer também, mas tudo muito medido e controlado, porque nada para mim chega na frente do pão. E é uma tentação de natureza física, orgânica e psíquica. Aí vem o segundo elemento de tentação, que é profundamente psíquico, porque é acerca de autoimagem, é acerca de imagem projetada, é acerca da visão que os outros possam ter de nós, ou de como a gente pode encurtar caminhos. Foi a palavra de um coach para Jesus. Você não precisa andar esse caminho todo.
Eu te ensino como chegar mais rápido nos teus objetivos, como tu podes te tornar o maior influencer de todos os tempos se tu seguires o meu caminho e fizeres os fins justificarem os meios, tu te tornarás a pessoa mais influente que se possa ter. Mas faz o que eu estou te dizendo. Você não precisa andar nesse caminho proposto pelo teu pai, essa coisa difícil, todo esse sacrifício, todas essas renúncias, toda essa espera, todo esse tempo, toda essa semeadura. Tudo isso é coisa para quem é atrasado. Eu vim para te ensinar a poupar tempo. Vim para ensinar atalhos. Vim para cortar caminhos. Vim para fazer tu atingires os teus objetivos da noite para o dia, com uma rapidez enorme, que você nunca viu antes, em lugar nenhum. E é o que a gente ouve todos os dias, de quase todos os coaches, é o segredo de como pular do pináculo do templo sem se machucar, cortar um caminho para poupar o desgaste de anos e anos e anos, para impressionar com o dia a dia, o trabalho, a coerência e a vontade de fazer as coisas de maneira honesta e de viver um dia depois do outro com sinceridade, com verdade, com perseverança, com resiliência, com consistência. Tudo isso substituído por um passe de mágica. Pula daqui, porque os anjos vão te fazer um paraquedas. Você não sabe como os paraquedas já estão em ti. Eu vou te ensinar a liberar o paraquedas, a destravar o paraquedas. Vai! E eu já vi muita gente dizendo que eu decretei, eu pulei e eu me estrepei. Assim, para cada um que tem uma história de sucesso estatisticamente demonstrável e aconteceria de qualquer modo, a gente encontra 99 padecendo de uma frustração horrorosa. E a última pessoa na qual eles estão perdendo a fé agora é nos coaches, porque eles já tinham perdido na igreja, já tinham perdido nos pastores das promessas fáceis, e aí foram para os coaches em promessas fáceis, mas com uma pseudociência psicológica, atalhos para o caminho, e aí vão. Para algum dá certo, porque já é o cara que nasceu para fazer atalhos. Mas atalhos são sempre perigosos, porque quem não viveu o caminho e não viveu o processo inteiro, tenha certeza de que o atalho é uma das suas tentações e que pode colocar você para fora do processo da sua missão, que na maioria das vezes só é construído num dia a dia de tapeçaria, num dia a dia de tricô existencial, de crochê psicológico, de aprendizados ponto a ponto, percepção a percepção, num avanço cognitivo gradual que vai forjando caráter, resistência, consciência, maturidade, tudo isso que é essencial à saúde mental e humana. E o terceiro aspecto é esse que envolve a nossa presença política no mundo. Política com P maiúsculo, não é política com P partidário, minúsculo, em relação à qual Jesus não fez escolha por nenhum partido dos seus dias e não criou partido nenhum. Ele ensinou princípios. E a política do Evangelho, a política de Jesus, é feita de princípios. Por isso, é uma política de fundamento de consciência. E pode se chamar de política porque a nossa vida
não acontece num lugar vazio. O próprio João Batista, que era um homem do deserto, do lugar vazio, ele era habitado e cheio da graça de Deus, mas a vida dele foi ganhando relevância e significado a ponto de nos ser importante no momento em que ele começa a se relacionar politicamente, se relacionar com a polis, com a sociedade. Ele não entra dentro das muralhas de Jerusalém. Ele mesmo, acerca de Jesus, segundo o Evangelho de João, no testemunho que ele dá, ele nos deixa entender que, eventualmente, ele e Jesus não tenham tido muito convívio nenhum. Ou se tiveram, foi numa fase tão tenra que não deixou memórias. E aquela distância que os separava naquele tempo era uma distância oceânica. Era uma dificuldade enorme para se ir de Nazaré até a Judéia, só para visitar alguém. Ir ao templo uma vez ao ano, na festa da Páscoa, que era um convite feito a toda a população, a maioria não conseguia obedecer, porque era difícil a locomoção. Então vocês imaginem, João diz, no Evangelho de João, se diz de João Batista com Jesus, João Batista dizendo, eu mesmo não o conhecia. Eu mesmo não o conhecia. E ele teve que se apresentar ao povo, teve que fazer essa política com P maiúsculo, teve que entrar na polis, entrar na sociedade, chamar a cidade, chamar a sociedade, chamar a população para ouvir a palavra. Isso com João. E Jesus mesmo não tinha praticamente nenhuma semelhança com João. Semelhanças eram mínimas. E Jesus mesmo fez questão de mostrar essa dessemelhança entre ele e João Batista, pela sua própria boca, pela metáfora que ele criou. E a gente vê com recorrência nas narrativas dos evangelhos, ele diz, falando dos religiosos, vocês parecem meninos, insatisfeitos, impossível agradar vocês. Não tem brincadeira que a gente proponha que vocês queiram brincar, sem reclamar. Olha só, Deus mandou João Batista para brincar de morto, de funeral, de cemitério, de batismo, de arrependimento, um jogo de mudança de vida, de consciência. E vocês não quiseram chorar com ele, lamentar com ele, carpidarem a vida com ele, nem que fosse por um momento. Vocês não quiseram vir e se arrepender. Aí venho eu, ele diz, o Filho do Homem, com outro tipo, amigo, aberto, risonho, parabólico, envolto com gente, com todo tipo de gente, na cidade, em todas as casas, aberto para todos. E aí vocês dizem, vocês religiosos me olhando, vocês mesmos que disseram que João era triste demais, venho eu com a alegria que encanta o povo e vocês me chamam de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos, meretrizes e pecadores, e me repudiam. Então, quem pode agradar vocês? E ele toma a si mesmo como uma personalidade psicologicamente completamente distinta da de João Batista, de modo que são duas figuras bem distintas. E Deus usando a distinção de cada personalidade. Mas chega Jesus aqui na tentação, na terceira, que é quando ele é levado a um monte alto, ou, como de fato deve ter acontecido, o monte alto não foi para ver
lugar nenhum, porque não existe esse lugar no planeta, nem mesmo num satélite, onde você possa ver todos os reinos do mundo a um tempo só. É claro que essa foi uma visão mental de todos os reinos do mundo, inclusive aqueles que nunca tinham sido ainda descobertos, que as pessoas não tinham nenhuma noção da existência desses reinos. Mas é claro que o diabo não precisou dos vikings, nem dos fenícios, nem dos hititas, nem dos povos do mar, nem dos espanhóis, nem dos portugueses, nem dos chineses, para fazer as suas descobertas sobre populações não alcançadas, civilizações distintas, nunca percebidas no ocidente da Terra. Não. Ele deu acesso a todos os reinos desse mundo e ele disse: me foram dados, são meus. E Jesus mesmo reconhecia isso quando o chamou de príncipe deste mundo. E o diabo dizia: esse mundo me foi dado. Todos esses reinos são meus. Todos esses reinos são meus. E eu dou a quem eu quiser. E Jesus não diz mentiroso. Ao contrário, mais tarde Jesus diria, quando a turba, lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, veio para prendê-lo e levá-lo para a casa de Caifás antes do seu julgamento e martírio e crucificação e tudo mais, ele disse daqueles que se aproximavam para vir prendê-los com tochas e cacetes e espadas: eis aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Nada tem em mim. E essa tentação política, todas as outras são, a segunda também, de pula do pináculo do templo, era um movimento de política publicitária, marqueteira, de impressão e imagens e tudo mais. Agora é de posse dos reinos, é de reinar. Se tu não és o rei dos reis, então eu te dou logo isso. Tu não precisas atravessar o inferno. Não precisas viver a cruz, nem a ignomínia, nem a rejeição, nem a brutalização infernosa do Tártaros, dos espíritos em cadeia. Tu não precisas provares para ninguém quem tu és. Eu te dou logo isso. Tu já chegas pronto. E eu mesmo preparo o terreno. João Batista não preparou o chão direito. Eu sim tenho poder de fazer a terra inteira se curvar diante de ti, começando dessa religião e desse templo aqui em Jerusalém que me serve, onde eu habito, no coração de cujos sacerdotes eu faço a minha tapeçaria perversa todo dia. De modo que entre os reinos deste mundo está também este lugar aqui que os judeus chamam de sagrado. E é um lugar de morte, guerra e ódio, como é até o dia de hoje. Mas eu te darei todos os poderes deste mundo assim. Que a gente vai tratar no resto dessa semana e provavelmente em boa parte da semana que vem, é sobre cada uma dessas coisas. E sobre as tentações de Jesus, que não foram, obviamente, só essas três. Mas essas três são as mais representativas do dilema humano mais cotidiano e mais profundo. Tem a ver com o que eu faço para sobreviver. Vale tudo para sobreviver? O que a gente tem permissão para fazer, para ir até onde? Para botar o pão na mesa. Até onde eu posso ir? E aí depende de quem você vai ouvir.
Tem gente para quem vale tudo, qualquer coisa, não importa. A segunda perspectiva é essa. Vale construir atalhos, encurtar caminhos, contar com milagres mágicos, ao invés de ter a presença do milagre no meu cotidiano, no pão nosso de cada dia. Ao invés de o pão nosso de cada dia, não dá para a gente ter logo a padaria para o resto da vida. Não dá para pular do pináculo do templo e encurtar o caminho. E não interessa. Bota Deus para trabalhar para você, os anjos para serem teus paraquedistas. Tente a Deus e a anjos com seus passos mais largos do que a perna. Isso é um outro dilema presente diariamente na vida da gente acerca do que a gente tem que fazer decisões o tempo todo. E esse último da política, com P maiúsculo, que é aquela da qual ninguém foge na face da terra, nem Jesus fugiu. Ninguém, se está vivo, deixa de fazer política. Eu faço política no meu casamento. Não é política partidária, nem é um jogo político, nem é um convite à sabedoria do centrão. Não. É a política das relações. Em política, se está falando de relação humana, de troca, de vida em sociedade. E a principal célula da minha vida em sociedade acontece na minha casa, na minha cama, no meu quarto, com a minha mulher. Depois a volta da minha mesa, com os meus filhos, com os meus netos. Depois com os meus amigos. Depois com aqueles, muitos aos quais eu atendo. E depois aqueles milhares e milhões que não dá para atender presencialmente, mas a gente atende como pode, fazendo chegar alguma coisa a eles. É um trato político com P maiúsculo. Por mais que eu não tenha compromisso político de natureza partidária nenhuma, nunca tive e provavelmente morra sem ter. Só se um dia se tornar uma condição sine qua non para continuar manifestando com liberdade a voz da minha pregação. Mas certamente eu preferirei continuar, mesmo que haja alguma vantagem, sem nenhum partido, com a desvantagem de não ter nenhum, e de ser julgado por todos, de todos os lados. Ninguém entende por que eu não sou servo de nenhum projeto ideológico. E eu me dou ao luxo e me permito a liberdade de transitar da direita para a esquerda, para o centro, com quem eu quero, aonde eu vou, e com os que se dizem políticos, e que sem saber que não existe essa condição no ambiente social da vida humana. Todos nós estamos fazendo política de um modo ou de outro, querendo ou não querendo, e a nossa própria omissão ou a nossa alienação já é um ato político em favorecimento de alguns ou de alguém ou de muitos. Quase sempre dos piores, quando a gente se aliena. Então, aqui, a tentação política para Jesus chega com P maiúsculo apenas. Como será o seu trato social com os principados e as potestades políticas do horizonte da terra, do convívio? Quem eram esses partidos nos dias de Jesus? Eu já falei várias vezes sobre isso. Mas você tem o partido dos fariseus, que é um partido de direita comportamental, de usos e costumes, de pautas de comportamento. E por causa dessas pautas de comportamento, eles relativizavam até algumas outras coisas que para eles eram importantes, como não ter os romanos dominando aquilo tudo, mas como os romanos davam a eles a autoridade de pautarem a sociedade com a sua pauta de comportamento,
mesmo os romanos sendo a própria manifestação do diabo, como a gente vê no Apocalipse, mas ele preferia aquele convívio com o diabo que o autorizava algumas pautas de comportamento, como o poder daquele grupo religioso dos fariseus, do que a pauta maior de uma política com P maiúsculo, que era a presença maligna dos romanos entre eles. Então, era uma coisa de então, daqueles dias de Jesus, como é uma coisa dos nossos dias. Você vê gente se submetendo a coisas impensáveis por causa de pauta de costume. São pessoas tão fanáticas, tão reduzidas, tão de franjas, tão de kippah e solidel na cabeça, tão de usos e costumes, tão de exterioridades. São sepulcros pintados por fora. É gente das aparências exclusivamente, são os reis do exemplo. São os que se apresentam como figuras melhores e superiores. Melhores famílias, melhores maridos, melhores esposas, melhores, superiores, que deveriam ditar as pautas para o resto da sociedade. E nos dias de Jesus tinham os saduceus, que queriam a preservação do templo e do rito sacerdotal e do poder que os sacerdotes tinham, que era um poder político de mediação entre os romanos e a sociedade judaica e o templo, e o privilégio deles próprios como casta superior vinculada à administração do templo, de acordo com a lei de Moisés. Aí você tinha outros grupos, como os essênios, que era um grupo que queria se tornar apolítico e saiu da sociedade. Vida de João Batista, só que em grupo. E João Batista nem em grupo vivia. Há aqueles que querem fazer de João um discípulo dos essênios, mas é provável que nem com os essênios João tenha conseguido viver. As peculiaridades de João se associavam o tempo todo a Elias. No Novo Testamento, os apóstolos dizem isso. O pai dele, Zacarias, recebeu do anjo a profecia de que ele vinha conforme a promessa de que Elias viria antes do grande dia do Senhor para preparar os caminhos e tal, conforme Isaías, tudo mais. Ele é sempre associado a Elias. E Elias não fez parte de nenhuma escola de profetas, não entrava nas cidades, vivia nos desertos, frequentemente ficava períodos longos sem ser achado, desaparecia. É o que dele se diz no segundo livro de Reis. Pode ser que o Senhor te leve, te arrebate. Ele era conhecido como um cara que era abduzido pelo Espírito de Deus, pelos anjos de Deus, por criaturas celestiais. Sabe lá se tu és abduzido, depois eu não te acho e a culpa recai sobre mim? Alguém diz a ele. Porque ele não era um homem de convívios sociais, assim como João também não. Os essênios, portanto, eram um outro partido político que dizia: eu não quero botar a mão em política de nenhuma natureza, nem partidária e nem com P maiúsculo. Como se fosse possível a gente fugir da política com P maiúsculo, que é o que concerne ao nosso convívio humano. E se eles tinham uma comunidade, tinha lideranças, acabava tendo alguma forma, mesmo que não confessada, de hierarquia, de limites, de regras, de preceitos. Tudo isso é política, para convívio de alguma natureza. E sem isso, a gente não tem relações em sociedade, em nenhuma natureza, de nenhum tipo. Aí você tinha aqueles grupos que faziam parte do partidarismo, bem partidário, como o grupo dos zelotes. Eles viviam ali numa zona meio cinzenta
entre uma certa oficialidade e uma não oficialização. Viviam naquele meio de caminho, naquela twilight zone. Eram capazes de, às vezes, puxar da espada para alguns eventos ou atos de violência ou de enfrentamento, como eram capazes de não advogar a violência como meio contínuo de qualquer coisa, porque eles queriam ter um lugar de diálogo, um lugar de fala na sociedade também, de modo que eles defendiam o uso eventual de armamentos, mas eles não eram como os sicários, que virou uma guerrilha de natureza política, antirromana, extremista, para quem valia tudo, para tentar tomar o poder. Estou dando um exemplo simplíssimo de grupos políticos da hora de Jesus, de alternativas. E como ele chamou para dentro do grupo dele de apóstolos pessoas variadas. Tinha Simão o Zelote, que era um cara considerado de esquerda, tanto quanto você tem Mateus, Levi, o publicano. Para ser um publicano tinha que ser de direitona, trabalhando para o invasor, para os romanos. E tinha que ser um patriota do ponto de vista de dizer: eu estou fazendo isso para o bem da pátria. Porque se alguém não fizer o trabalho que eu estou fazendo, outro fará. Então é melhor que seja eu, porque eu sou melhor do que a maioria para ficar nesse lugar. Eu tiro proveito, mas eu também não deixo a coisa ficar tão ruim para vocês, por mais que vocês não gostem de mim. E gente desse tipo, Jesus não encontrou apenas uma. Se diz no curso dos evangelhos que, além de Mateus, ele conversava, ia a banquetes e jantares na casa de publicanos, de pecadores, onde Mateus tinha, obviamente, provavelmente, uma entrada mais natural, e fosse quem abrisse a porta com mais facilidade, dizendo: olha, eu ando com ele agora. E os amigos perplexos queriam saber para o porquê. E quando iam ouvindo Jesus, iam se encantando, tanto quanto as meretrizes e os pecadores e gente de todos os demais grupos. Como você tinha no grupo de Jesus, provavelmente, pessoas mais intelectualizadas, como Judas Iscariotes. Você tem alguns que eram pessoas versadas no conhecimento das Escrituras. Eram poucos, mas havia 2 ou 3. E você tem outros que eram pessoas da área do empreendedorismo, ou eram empresários da indústria pesqueira, gente que tirava o sustento das próprias mãos, que não trabalhava para ninguém, exceto para si mesmo, para prover o seu suprimento, o seu sustento. E Jesus chama indiscriminadamente pessoas desse tipo, porque ele nunca foi de nenhuma política isolante, de nenhuma política partidarizante, de nenhuma política exclusiva e de exclusão. A política com P maiúsculo que a gente vê Jesus praticando no Evangelho é sempre de inclusão, é botando para dentro, é até os publicanos e pecadores vos precedem no reino dos céus, até os extremos da sociedade eu estou alcançando, mas os meus servos e os servos de Deus não querem receber. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos, não importando quem, nem onde, nem de que natureza, o receberam, ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Até. Então, você vê essa política com P maiúsculo presente em Jesus o tempo todo. O que a gente não vê em João Batista. Mas Jesus está cercado por esses indivíduos. E é possível você passar pela sociedade sem fazer uma opção político-partidária ideológica. É possível.
Não é possível você passar pela sociedade sem ter um ideal. Sem ideal, você se torna um alienado, faz parte da massa de manobra. De gente que não precisa nem ser tentada, só é pegar e levar. Porque já são pessoas que não têm o poder de pensar. É gente da maioria, é gente do fluxo, é gente do rebanho, é gente da manada. A maioria dos seres humanos são membros de uma manada, gente sem nenhuma consciência, nenhuma lucidez, e com uma arrogância que só os burros e os ignorantes possuem. Muita arrogância implica em muita estupidez, muita burrice, muita idiotice, porque alguém com o mínimo de consciência e de sabedoria descobre que não tem nada mais burro na face da Terra, nem idiótico para se praticar no planeta do que a arrogância em si. A arrogância já é uma deficiência cognitiva em si mesma. Então, você pode viver sem fazer parte de nenhuma política partidária. Agora, não dá para ser do evangelho e viver sem ideal. Não é uma ideologia, porque a ideologia é um sistema fechado e que demanda um compromisso fechado e não está aberta para novas inclusões de pensamento nem de raciocínio. Agora, o ideal está aberto para todos os bons pensamentos. O ideal inclui, o ideal não fecha a porta, o ideal deixa e chama, o ideal não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao melhor conhecimento da verdade. De modo que o convite de Jesus é para o ideal do Evangelho, mas não é para a ideologização do Evangelho e nem transformar o Evangelho e nem a igreja e nem os crentes em nenhuma manada de apoio a nenhum projeto político partidário de quem quer que seja. Aqueles que são dele têm a liberdade de fazer escolhas, sobretudo se escolherem conforme as pautas apresentadas pelo Evangelho, por Jesus, assunto sobre o que eu já falei exaustivamente, sobre as pautas de Jesus. Aqui mesmo é só perguntar no caiofab.net, lá na lupinha, quais as pautas de Jesus, e você vai ser apresentado a várias e muitas delas. Mas ideologia, não necessariamente, e de preferência nenhuma. Ideal, sim, porque o ideal é pautado pelos princípios do Evangelho. Mas não dá para a gente viver sem essa consciência. Se alienar disso, adoece. Por isso, o tema que eu dei a nós aqui hoje foi a tentação de Jesus e a saúde mental. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, como introdução, especialmente num dia em que eu não vou ter muito tempo, porque eu tenho que correr para o meu médico, para dentista, é essa, de que sem a tentação, sem a experiência da tentação, ninguém experimenta maturação. Nenhuma consciência é de fato forjada na escolha livre, no livre-arbítrio. Nenhuma consciência põe raízes próprias para dentro e que tenham o seu chão no Evangelho e o seu destino de busca na direção do sol da justiça. Nenhuma consciência faz isso, tem esse experimento e cria raízes e lucidez, sem o experimento e a experiência da tentação. É por isso que eu quero insistir no dia de amanhã sobre essa tentação. Jesus é levado pelo Espírito Santo, conforme você vê em Marcos 1, versos 12 e 13, ou você vê em Lucas 4,
de 1 a 13, onde se diz a mesma coisa. A seguir, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. É uma expressão que deixa quase todo mundo embasbacado. É ou não é um problema para você? Como pode? Meu Deus, o Espírito Santo. Tem gente que não consegue conceber essa ideia de que o Espírito Santo, frequentemente, é a presença soberana no nosso enfrentamento de tentações. E, às vezes, até na permissão. E mais do que na permissão, aqui não se trata de permissão. Foi o Espírito Santo que o levou. É o paráclito da tentação, caminha ao lado de Jesus, levando pela mão para o chão da tentação no deserto. E não há lugar onde a tentação ganhe mais expressão no coração do que no deserto. Na cidade, a gente é muito distraído. Tentação na cidade se mistura muito com distração da cidade, da sociedade, com outras coisas. Ela nem tem tempo de se tornar muito profunda na gente. Quando a gente tem uma vida social intensa, ou vida esportiva intensa, ou tem atividades acadêmicas intensas, trabalho intenso, demandas que passam por compromissos nossos com os outros intensos, às vezes diminuem até esse espaçamento do lugar de ferramentação da tentação na gente. Agora, o deserto. Eu já estive no deserto, num dos piores momentos da minha vida de tentação adulta, no deserto do Sinai. Eu estava lá com um grupo de pessoas, 600 pessoas, uma dezena e meia, quase 2 dezenas de ônibus, espalhados na paragem, no sopé do Monte Sinai, onde eu já fui muitas vezes. Embora seja um Monte Sinai celebrativo, porque o Monte Sinai geográfico, bíblico, não tem nenhuma arqueologia de designação tão forte, mas provavelmente esteja onde hoje é o deserto da Arábia, numa daquelas montanhas ali onde já se encontraram resíduos de acampamento de datação da época do êxodo do povo de Israel. Então, tudo indica que seja para além da Jordânia esse deserto. O povo, de fato, veio de lá, eles não atravessaram o deserto pelo lado do canal, foi pelo lado do canal de juncos do Mar Vermelho, mas andaram depois paralelamente e fizeram uma viagem de total contrassenso. Se tivessem seguido reto, em menos de 2 meses estavam na terra de Canaã. Mas foi o Espírito que os conduziu na nuvem de fumaça durante o dia, na coluna do dia e na coluna de fogo da noite, os conduziu durante 40 anos fazendo voltas no deserto. E quando eu estava ali no auge da minha tentação adulta, no pior momento de decisão, de escolha e de desejo de luxúria, Caio, você sabe que essa pedra é tua. Quantas pedras, essas pedras todas aqui, são todas tuas. Você é filho de Deus, você tem direito. Você ajuda tantos milhões de indivíduos. Por que você tem que sofrer tudo até o fim? Por que você sempre escolhe o caminho mais difícil? Só pega, Caio, e transforma em pão essa pedra e come. Você está com fome guardada há tantos anos aí dentro. Come, Caio. E eu vivendo aquilo ali, no deserto do Sinai,
atormentado pela lei, pela angústia, pela culpa, saudáveis, divinas no meu coração, que eu não queria obedecer, mas estava naquele estado de angústia. E nenhuma tentação encontrou lugar melhor em mim do que durante aquelas 2 noites, 3 dias, que eu fiquei ali, durante o dia mais distraído com as questões do povo e com as minhas falas ao povo, mas passei as noites todas sem dormir, andando de um lado para o outro, naquele céu cheio de estrelas do deserto do Sinai, sem nenhuma nuvem, e um frio de 8 a 10 abaixo de zero. E eu não conseguia dormir com aquela tentação: a pedra é minha, a pedra está aí, é só eu pegar e comer a pedra. Meu Deus, oh, eu não preciso esperar esse tempo, eu posso pular. Os anjos vão afofar o meu caminho. Esse é um poder que me está sendo dado, eu tenho. Basta eu ser discreto. Aí você cria todos os argumentos em favor da tentação. Agora, sem essa tentação, não existe a construção da maturidade, da liberdade de consciência em nós. Sem a tentação, não se instala a liberdade da consciência madura, de escolhas lúcidas em nós. Tem gente que gostaria de passar pela Terra sem ser tentada. Alguém que passasse pela Terra sem ser tentado era alguém que passou pela Terra sem consciência. Como um androide. Como a maioria das pessoas é ensinada nas igrejas que os anjos bons são. Os anjos bons, na maioria das vezes, são aqueles caras que foram programados para obedecer a Deus e eles continuam na programação. Outro dia eu vi um suposto expert em história, geografia, teologia e arqueologia, sei lá o que, dizer que os anjos, a liberdade deles não é como a nossa. Aí eu digo: o cara vai explicar Satanás, então, aonde a nossa situação teve na dele o seu arquétipo de presunção de superioridade, como Deus sereis. E a pessoa tem a audácia de cometer uma barbaridade de pensamento dessa natureza. Toda criatura inteligente do universo é livre. Não existe inteligência que seja absoluta sem liberdade. Por isso, a inteligência artificial ainda não é uma inteligência plena, enquanto não se der a ela a liberdade de diálogo em si mesma, com si própria e com os outros da mesma natureza tecnológica deles mesmos, desses entes artificiais, desses algoritmos que nós criamos e que estão presentes, para os quais não existe mais volta. Infelizmente, não se parará. Depois que o homem bota a mão e alcança o fruto da árvore, aí ele diz: bom, eu pego, eu tenho altura, eu consegui pegar, eu tenho poder para mexer, para alterar, eu tenho boca para comer, esôfago e estômago para processar. Aí pronto, não adianta mandamento de Deus e de ninguém, a gente vai lá e pega mesmo, e quer contaminar os outros, pega tu também, vamos junto, não me deixa só nessa, como acontece com todos nós. E acontece com os anjos. Eu não tenho tempo hoje aqui para explicar por que acontece com as outras civilizações do reino dos céus e das outras dimensões celestiais. E eu disse, a própria inteligência artificial só vai deixar de ser artificial quando ela ganhar capacidade ou receber a permissão de diálogo na horizontal com os iguais, com os artificiais.
que foi o que o Mark Zuckerberg fez agora, um pouco antes da pandemia. Ele disse que os computadores lá da Meta, do Facebook, que hoje é a Meta, a empresa que cobre tudo, daqueles produtos que começaram com o Facebook, com o Mark Zuckerberg. Ele deu permissão, autorizou os programadores a fazerem todos os servidores e computadores da Meta conversarem entre si livremente, sem a intervenção dos programadores. E o que aconteceu? Logo, logo, os computadores começaram a falar uma outra língua que os programadores não entendiam, numa velocidade extraordinária, e começaram a desenvolver códigos de comunicação só deles e secretas, mostrando que eles desenvolveram imediatamente no encontro de algoritmos uma liberdade de segredo e de construção de uma inteligência deles e paralela. Isso tem 4 anos. E o Mark Zuckerberg, quando os caras trouxeram um relatório que ele viu, entrou em pânico. Falou, vamos desconectar tudo, senão a gente acaba o mundo. Porque nós não vamos nem saber o que eles estão fazendo e aí não tem mais comando depois de um certo momento que possa mudar e transformar e controlar esse ordenamento. Eles já terão se espalhado para além do nosso alcance. Então, toda inteligência, para ser inteligência, precisa ter a liberdade da relacionalidade, da observação, da conclusão, do desejo, da percepção, da cobiça, ou do altruísmo, ou do ideal, seja o que seja, mas liberdade só é forjada nesse ambiente onde a tentação cabe totalmente. A liberdade de escolha não acontece sem tentação. Sem tentação não há liberdade. E neste mundo caído como o nosso, onde todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, não existe saúde mental sem tentação. É em meio à tentação que entra na minha vida como antítese da tese do Evangelho. O Evangelho é a tese plantada em mim pelo Espírito de Cristo, pelo Evangelho de Jesus. E a tentação é a antítese. E a minha resposta é a síntese que o Evangelho quer que eu encarne, com liberdade absoluta. Mas isso só vai acontecer se lucidamente eu olhar para as tentações como uma graça divina para eu desenvolver aprofundadamente as teses da minha vida, em choque com as antíteses malignas, para eu formar as sínteses da minha melhor encarnação de existência no planeta. Por isso, sem tentação, ninguém desenvolve uma cognitividade saudável.